Fala, meus amigos, antes de vocês ouvirem o cordel, eu vou ensinar para vocês aqui como que vocês fazem para encontrar os cordéis que já estão gravados. Porque muitas vezes você pede o cordel e o cordel já está aqui, tá bom? É coisa rápida, eu explico para vocês, tudo bem? Bom cordel, aqui é bem rapidinho, fica comigo, só vou explicar isso para você. E aí você já vai ouvir aí o seu cordel, já vai aí assistir ao vídeo do seu cordel, beleza? Só um pouquinho. Fala aí, meus amigos do canal Literatura de Cordel, Imagens do Sertão. Aqui João Carlos Espíndola. Muitas vezes, meus queridos, os seguidores nos pedem aqui alguns romances e esses romances já estão gravados aqui no canal. Então, devido a isso, eu vou mostrar aqui para você. Você vem aqui, olha, na pesquisa, não tem problema nenhum não, tá bom? É você pedir o romance, pode pedir. Só que muitas vezes o romance já está gravado aqui. Aquele folheto de cordel, aquele romance que você quer tanto ouvir, já está gravado aqui. Aí às vezes a gente não grava ou demora a gravar e aí você fica pensando que não está gravado e você fica sem assistir aquele romance que você tanto deseja. Então você vem aqui, olha, no YouTube, aonde você pesquisa no YouTube, não tem aqui? Aonde faz a pesquisa do YouTube, digita o nome do romance que você quer ouvir e na frente você coloca cordel. Por exemplo, vamos supor que você quer ouvir aqui, ó, o Pavão Misterioso. Ó. Aí você digita assim, Pavão Misterioso, literatura de cordel. Aqui, ó, literatura de cordel. Quando você colocar, vai aparecer aqui, olha, o Pavão Misterioso, literatura de cordel, tá no nosso canal, beleza? Aí você não vai deixar de assistir o romance, olha aqui, ó. O Pavão Misterioso, literatura de cordel, tá aqui no nosso canal, aqui no Imagens do Sertão, beleza? Então isso faz com que você assista o seu cordel sem precisar ficar esperando muito tempo, porque já está gravado. Aqui no canal a gente tem praticamente 1000 romances de literatura de cordel. É quase certo, é quase certeza que o seu cordel está gravado aqui. Sabia disso? Aí você pega e pesquisa aqui. Por exemplo, vamos supor que você quer ouvir o Gigante Quebra-Osso. Só um exemplo, tá? Só um exemplo. Gigante Quebra-Osso. Ó, cordel. Aí eu vou colocar aqui, ó, cordel. Basta colocar cordel, olha. Vai aparecer, quer ver? Olha aqui, ó, o Gigante Quebra-Osso. Tá gravado aqui no nosso canal. Mais um exemplo. Vamos supor que você quer ouvir o João Acabamundo. João Acaba Mundo. Coloca aqui, olha, já está gravado. Tá vendo aqui? Já está gravado aqui no canal. João Acaba Mundo e a Serpente Negra. Por que eu estou ensinando isso aqui para você? Porque às vezes você quer ouvir aquele cordel que já está gravado e você fica esperando, esperando, esperando. E às vezes você pensa que nós não gravamos o cordel, mas ele já está gravado aqui. Beleza? Aí você faz isso. Tudo bem então, meu amigo, minha amiga, eu conto aí com a sua compreensão, um grande abraço, isso aqui é para ajudar vocês mesmo, tá bom? É para facilitar aí para vocês, tudo bem então? Um grande abraço, valeu pessoal, um grande abraço mesmo, de verdade, valeu, valeu mesmo. Então, Vida, Vingança e Morte de Corisco, o Diabo Louro, autor Manuel de Almeida Filho, esse genial autor Manuel de Almeida Filho. Vamos lá então. Nordeste, terra das secas, dos valentes cangaceiros, dos velhos homens honestos, dos corajosos vaqueiros, das mulheres carinhosas, das sertanejas formosas, dos famosos violeiros. Mais uma vez precisamos falar sobre os componentes do cangaço nordestino, homens simples e valentes, cruelmente injustiçados, perseguidos, castigados pelas forças prepotentes. Aliás, eu esqueci de fazer uma coisa aqui, rapidinho. Vou recomeçar a leitura do romance, tá bom? É rapidinho porque eu esqueci de fazer uma coisa aqui, rapidão. Literatura de Cordel, Imagens do Sertão. Estamos ao vivo, direto do canal Imagens do Sertão, com o romance do Manuel de Almeida Filho, Vida, Vingança e Morte de Corisco, o Diabo Louro,
Depois este vídeo será postado no canal de forma separada, mas estamos por enquanto aqui ao vivo. Agora sim vamos começar o romance. Vida, vingança e morte de Corisco, o Diabo Louro. Nordeste, terra das secas, dos valentes cangaceiros, dos velhos homens honestos, dos corajosos vaqueiros, das mulheres carinhosas, das sertanejas formosas, dos famosos violeiros. Genival, boa noite. Mais uma vez precisamos falar sobre os componentes do cangaço nordestino, homens simples e valentes, cruelmente injustiçados, perseguidos, castigados pelas forças prepotentes. Primeiramente falamos nos Cabras de Lampião, tá gravado aqui no canal Cabras de Lampião, do chefe que dominou no tempo uma região, aplaudido e respeitado por muitos até chamado Imperador do Sertão. Sobre Lampião ainda temos um bom repertório, a chegada no inferno, no céu e no purgatório, onde queria comida, porém teve uma saída sem esperar foguetório. A chegada de Lampião no céu, a chegada de Lampião no purgatório e a chegada de Lampião no inferno está gravado aqui no canal. Houve também um encontro que se fazia preciso de Lampião com Adão, sem ter nenhum prejuízo. Adão comia maçã, com Eva numa manhã, no jardim do paraíso. Também está gravado no nosso canal o encontro de Lampião com Adão no paraíso. Mais uma vez no inferno, na rota do seu destino, Lampião teve um encontro com José Saturnino, que procurava vingança, mas perdeu a esperança nas garras de Virgulino. Por enquanto, eu ainda vou fazer esse comentário, não vou parar de fazer o comentário já, só para que vocês entendam. O encontro de Lampião com José Saturnino está gravado no canal. Ainda versamos mais, caminhando passo a passo, procurando descobrir de tudo o melhor pedaço, como a história nos cita, sobre Maria Bonita, chamada Mulher Cangaço. E finalmente, este romance de Maria Bonita, Mulher Cangaço está gravado no canal. Agora vamos continuar. Porém, para que façamos da nossa obra um tesouro, continuamos a série dentro de um chapéu de couro, descrevendo pela sorte a vida, a vingança, a morte do famoso Diabo Louro. Arivaldo José está comigo. Genival Araújo, boa noite. Deixem um like, isso ajuda muito. Por isso, então, pesquisamos autoridades, coiteiros, livros, revistas, jornais, viajantes, fazendeiros, todos os fatos passados que eram relacionados com os vários cangaceiros. Todavia, o nosso fito não era fazer confisco, era procurar os fatos e, por nossa conta e risco, descobrir alguns dos nomes do cabra Cristino Gomes, denominado Corisco. Conseguimos descobrir onde foi que ele nasceu, a data do mês, o ano e também como viveu, oprimido e injustiçado, pelo mundo castigado até quando faleceu. Foi nascido a 10 de agosto no estado de Alagoas, em Matinha de Água Branca, visto por muitas pessoas, em 907, a data que se repete, sem lhe trazer coisas boas. Pois parece que nasceu sem nenhuma compaixão, sob os auspícios de um signo que só lhe trouxe opressão. No passado de uma era, tinha um instinto de fera com a fome de leão. Tem um ditado que diz, a justiça para ser boa, começa logo de casa para punir a pessoa. Com Cristino alguém atiça, e começa a injustiça com uma suspeita à toa. Contava 14 anos quando desapareceu da sua casa um dinheiro que a mãe por certo perdeu. Cristino foi agarrado por um irmão acusado até que a mãe lhe bateu. Deu-lhe uma surra danada que o deixou de corpo inchado. Ao surrá-lo perguntava pelo dinheiro roubado. Cristino não respondia, porque de nada sabia do crime que era acusado.
Pela falsa acusação, tão revoltado ficou, que não matou a irmã, porque a mãe não deixou. Já chorando arrependida, pediu perdão em seguida, e Cristino a perdoou. Mesmo perdoando a mãe, Cristino na mesma hora, revoltado com a mana, deixou tudo e foi embora, só pensando em trabalhar, para nunca mais voltar, danou-se de mundo afora. Porém, por mais que fugisse, a má sorte o procurava, era sempre perseguido nos lugares que chegava, por uma renga, uma intriga, que para não sair briga, só fugindo ele escapava. Em Laranjeira, Sergipe, Cristino em necessidade, conseguiu emprego para vender leite na cidade, porém como coisa feita, ele contraiu maleta para sua infelicidade. Sem ter sido perseguido pelas tramas do poder, porém foi pela doença que o botou para correr, voltou a casa correndo, com febre, frio tremendo, imaginando morrer. Magro, amarelo, febril, pela mãe foi recebido, que lhe disse como logo, depois dele ter fugido, debaixo de um travesseiro, ela encontrou o dinheiro que já julgava perdido. Cristino com a sezão é malária, né? Muitos meses padeceu, tremendo, batendo queixo, até a língua mordeu, tomando muito quinino, ficou com o nariz fino, só por azar não morreu. Pessoal, para quem não sabe aí, maleta no Nordeste é malária, quinino no Nordeste é um remédio para malária, tá bom? No Nordeste não, né? Em todo mundo, quinino é um remédio para malária. E sei, senpai, manda um abraço para Raimundo Nonato Carneiro do Piauí, Água Branca. Grande abraço, Raimundo Nonato do Piauí, Água Branca. Deixa o like, deixa o joinha, isso ajuda muito. Sim, por azar, porque se dessa tivesse morrido, as humilhações, as dores, não teria mais sofrido. Vergonha, perseguição, injustiça, acusação, nem o nome de bandido. Porém, como uma desgraça, não vem só, diz o ditado, quando Cristino voltou, sem querer foi recrutado por uma revolução, caiu numa insurreição, onde foi incorporado. Quando chegou no exército, ficou na corporação, como recruta, porém, sem entender a razão, quando era repreendido e com castigo punido por fugir da instrução. Só vivia no xadrez por ser insubordinado, porém como em todo canto existe indisciplinado, ele encontrou um recruta, chamado de massa bruta, já com um plano formado. Chamou Cristino e lhe disse, vamos sair daqui já, visitar os cabarés, ver as morenas de lá, engolir umas cachaças, fazer umas arruaças, depois correr para cá. Cristino aceitou e vamos saber o que deu depois. Na saída do quartel, já tarde da noite, pois passaram horas amargas, metido nas roupas largas, que uma só cabiam dois. Com jeito eles conseguiram, usando muita esperteza, uma fuga do quartel e com muita sutileza entraram no cabaré e, para não ficar de pé, sentaram-se a uma mesa. Depressa uma garçonete perguntou querem cerveja, eles responderam sim, isso é o que a gente deseja, cigarros e tira-gosto, para não causar desgosto, Deus permita que assim seja. A garçonete atendeu o pedido sorridente, depois sentou-se coquete, olhando cada cliente. Cristino disse, querida, para alegrar sua vida, pode beber com a gente. A garçonete aceitou o convite com prazer, só se levantava para ir no balcão e trazer o que a mesa precisasse, para que nada faltasse a quem quisesse beber. Meu amigo, minha amiga, se você ainda não deu o seu like, deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha, isso ajuda muito. Abraço para Raimundo Nonato Carneiro do Piauí, Asa Branca. Como a despesa crescia com os pedidos somados, o dono do cabaré, com os olhos arregalados, chamou a mulher e disse, vá depressa, Berenice, cobre a conta dos soldados.
Trazendo um papel na mão, a garçonete chegou e disse 1,2 conto, a nossa festa acabou. Vão pagar o que beberam, o que fumaram e o que comeram, enquanto o tempo passou. De boca aberta assombrado, Massa Bruta respondeu: não temos nada a pagar, ou você enlouqueceu? Minha posição não mudo, comida, bebida e tudo, foi você que ofereceu. Quando sentamos aqui, você logo perguntou: amigos querem cerveja? Por gosto a gente aceitou. Você trouxe, nós comemos. Trouxe a comida, você trouxe, nós bebemos. Trouxe a comida, comemos, como você ordenou. Como não compramos nada, basta que a razão nos dê. Pagar o que não devemos, não entendemos por quê. Ninguém pode nos cobrar, e se alguém tem que pagar, esse alguém será você. Porém o dono da casa, como gente que se orgulha, foi até a mesa e disse: aqui ninguém não me embrulha, vou fazer o meu papel, telefonar ao quartel para chamar a patrulha. Nisso os dois se levantaram, mesmo estando embriagados, e saíram pela mesa, e saíram na carreira, passando pelos soldados. Portas e muros pulavam, com meia hora estavam nas suas camas deitados. Logo veio uma revolta com planos ambiciosos. Por azar, Cristino estava no meio dos revoltosos, que ficaram engaiolados, oficiais e soldados, presos como criminosos. Quando era o fim da revolta, ninguém sabia dizer, e nem também com os presos, o que fosse acontecer, pois quem quisesse escapar, o jeito era desertar, mesmo arriscado a morrer. Um dia Cristino foi tirado da sua cela para fazer a faxina, visto pelo sentinela, num ato de maluquice, sem que o sentinela visse, pulou por uma janela. Correu e desertou para não ficar prisioneiro, atravessou 2 estados sem conseguir paradeiro, pedindo pelo caminho, até que chegou sozinho em Lagoa do Monteiro. Logo com o fazendeiro, ele arranjou um emprego, foi trabalhar de vaqueiro, onde o chamavam galego, por estar na Paraíba, na fazenda Macaíba, pensou em encontrar sossego. Por isso ele trabalhava para desatar o nó, que lhe apertava as correntes da sua sorte cotó. Não ia nem na cidade, mas a infelicidade andava em seu mocotó. O meu amigo Ednei Moreira está comigo. Ednei Moreira, grande abraço aí para os seus sogros da fazenda Teobal, da sua esposa Neuza. Carla Silva tá chamando para comer cuscuz. Nossa, deve ser muito bom aí, viu? Eu, se eu pudesse, estava comendo aqui agora e narrando ao mesmo tempo. Agora vejam um leitor, como é que trama o destino. Para um baile de família foi convidado Cristino pelo seu patrão amigo. Foi sem pensar no perigo, porém tornou-se assassino. Dançava com uma jovem, um do outro separado, quando viu o pai da moça, já bastante embriagado, dizer: vejo a sua tara, e deu-lhe um soco na cara, que o deixou atordoado. Cristino, que não usava nenhuma arma consigo, ainda tentou reagir, porém previu o perigo. Além dos murros na cara, viu uma pistola rara na mão do seu inimigo. O rapaz viu que não tinha mais um segundo a perder. Sob uma chuva de socos tentava se defender, em cada parte uma bolha. Viu que já não tinha escolha, era matar ou morrer. Pulando e tomando tiros, pulando e tomando murros, ele era muito ligeiro. Num pulo pôde tomar a arma do fazendeiro para acabar com a festa. Mesmo no meio da testa, deu-lhe um disparo certeiro. Com o fazendeiro morto, aquela população tentou linchar o rapaz, que a pedido do patrão acalmou-se e se rendeu. O delegado o meteu numa cela da prisão. Porém, pela influência que tinha o assassinado, sem julgamento Cristino podia ser fuzilado, como aquele povo impunha, sem prova nem testemunha, pelo próprio delegado. Quando o ex-patrão do moço, na sua investigação, pressentiu aquela trama, mandou-lhe uma refeição com os ferros dentro dela, para que arrombasse a cela e fugisse da prisão.
Parecia até que a sorte, naquele fatal momento, favorecia Cristino, mas não, era só um vento que o seu destino soprara nas velas da vida para aumentar-lhe o sofrimento. Ele, com a ferramenta como o momento exigia, preparou-se logo, e quando o carcereiro dormia, deitado na sua rede, ele arrombou a parede e fugiu sem ver o dia. Cristino, nessa fugida, em busca da esperança, foi procurar uma prima que amava desde criança, Sérgia, um anjo do sertão, pernambucana que não lhe saía da lembrança. Chegou na casa da prima, por quem também era amado, porém foi reconhecido por um rapaz e avisado que devia se esconder para evitar de morrer por deserção, fuzilado. Aqui eu vou fazer um comentário. A Dadá, essa parte aqui o Manuel de Almeida Filho ele fez tipo uma ficção, porque a Dadá, na verdade, ela foi raptada na vida real pelo Corisco. Só que aqui ele fez uma ficção. Na vida real ela foi raptada pelo Corisco. Genival Araújo Gomes, manda um abraço para minha esposa Cleane. Grande abraço, Cleane. Ela adora ouvir seus romances, na verdade, desde a infância que ela gosta de cordel. Grande abraço, Cleane, esposa do Genival Araújo Gomes. Deixa aí o like quem ainda não deixou. Vamos lá. Chegou na casa da prima, por quem também era amado, porém foi reconhecido por um rapaz e avisado que devia se esconder para evitar de morrer por deserção, fuzilado. Porém logo o pai de Sérgia, que era o tio de Cristino, disse: filho, tem um jeito para mudar seu destino, é você seguir viagem, mostrar sua coragem e juntar-se a Virgulino. Cristino, sem outro jeito, foi procurar Lampião, que embora desconfiado, o ouviu com atenção. Disse: bem, cabra da peste, você vai fazer um teste para ver se serve ou não. O teste vai ser no dia que houver o primeiro estouro entre a polícia e nós todos, como os bois no matadouro. Quero ver se não tem medo e se é ligeiro no dedo, para ver se dá no couro. Cristino ficou no bando, afinando a pontaria, com revólver e com fuzil, até que chegou o dia dele mostrar se era brabo, quando a porca tosse o rabo, para ver se a gata mia. Era uma volante com mais de 60 soldados, conduzindo boas armas, munições e bem treinados, enquanto que os cangaceiros eram 14 guerreiros, embora que bem armados. Começou o tiroteio, Cristino se destacou, tinha a rapidez do raio, um só tiro não errou, nem fracassou uma vez, pela desgraça que fez, Lampião o admirou. Pois na luta parecia ser feito para o cangaço, fazia na rapidez enlarguecer o espaço dos tiros multiplicados, 3, 4, 5 soldados matava com um balaço. Pelo menos na batalha era a impressão que tinham, pois os soldados caíam sem saber o que continham as balas que recebiam, porque na morte não viam o lugar de onde elas vinham. Foi aplaudido e abraçado pela sua rapidez, num abraço coletivo por todos de uma só vez, sem haver perda nem risco. Foi chamado de Corisco pelos estragos que fez. Também no outro tiroteio que enfrentou em Bebedouro, brigou como Satanás, matando e tirando couro, a todos causando pânico. Por esse ato satânico foi chamado Diabo Louro. Daí seguiu Lampião a toda e qualquer paragem, tinha como garantia a natureza selvagem, matava sem piedade, com horror e crueldade, satisfação e coragem. Assim que viu o Virgulino unido a Maria Deia, como não tinha mulher, Corisco teve a ideia e buscar Sérgia querida, espelho da sua vida, atriz da sua plateia. Foi logo e trouxe em seguida a Sérgia sua esperança, que também era chamada por Dadá desde criança, o amando desde menino. Ela esperava Cristino com fé e perseverança. Mais uma vez, eu repito, que na vida real o Corisco raptou a Dadá, Não existia esse amor platônico aqui que o Manuel de Almeida Filho fez na ficção, Mas isso é do poeta, o poeta faz mesmo essas ficções. De tudo um pouco, Ailton Feitosa, grande abraço, meu amigo. Vamos lá.
Logo a chegada... Oi, filho. O Raimundo Nonato acabou de nos fazer um pix aí. Raimundo Nonato, muito obrigado, meu amigo. Do fundo do coração, acabou de nos fazer um pix aí, o Raimundo Nonato. Obrigado, viu? Do fundo do coração. Pessoal, muita gente tem feito isso aqui no canal. Eu fico até sem graça de falar o nome de uma pessoa e não falar dos outros, porque tantas pessoas já fizeram aqui. Obrigado, grande abraço. Foi logo e trouxe em seguida a Sérgia Sua Esperança, que também era chamada por Dadá desde criança, o amando desde menino. Ela esperava Cristino com fé e perseverança. Logo a chegada dos noivos foram no acampamento, recebidos com carinho, atenção e cumprimento, pois todos os abraçaram, com parabéns desejaram o mais feliz casamento. Sozinho o Corisco abraça e beija a amada sua, enquanto a luz do luar no alto do céu flutua, no amor santo e fiel. Tiveram a lua de mel sob as cortinas da lua. Corisco continuou seguindo os seus companheiros, fazendo assalto e matando viajantes fazendeiros. Conseguiu sem mais tardança amizade e confiança do chefe dos cangaceiros. Lampião confiou tanto nos seus atos desalmados que repartiu logo os cabras em 2 grupos separados, um por sua conta e risco, o outro para Corisco comandar aos seus cuidados. E enquanto o chefe supremo descansava no grotão, Corisco com os seus cabras percorria a região nas costumeiras andanças, onde fazia as cobranças em nome de Lampião. Assim conseguia víveres nas feiras e nos celeiros, roupas, sapatos, chapéus, nas lojas com os caixeiros, também arma e munição, chegavam com precisão, com a ajuda dos coiteiros. Um viajante atacado pelo grupo cangaceiro, apesar de baleado, correu para um juazeiro, sem ter da vida a esperança, conseguiu como vingança queimar todo o seu dinheiro. Quando o Corisco chegou, que viu queimado o tesouro, pendurou o homem vivo, sorrindo tirou-lhe o couro, com a marca devagar, dizendo é para deixar a marca do diabo louro. O pobre esvaindo em sangue, morreu com os dentes nus. Corisco disse-lhe agora, será transformado em pus, coberto de varejeira, se não passar nas certeiras, bicada dos urubus. Noutra ocasião, Corisco, com a sua tirania, abriu um soldado com a faca que possuía, da forma que Nero fez, só para ver de uma vez como o coração batia. Porém, na sociedade de Corisco e Lampião, houve um desentendimento com uma grande questão na partilha de um dinheiro, que só teve um paradeiro, dos dois a separação. Dessa maneira, Corisco teve plena liberdade para fazer todos os tipos de perversidade. Assim foi para Alagoas, atazanar as pessoas sem a menor piedade. Lampião se enterrancou para não procurar brigas, foi descansar em Sergipe entre as pessoas amigas, bem junto a Porto da Folha, desfrutando na escolha as amizades antigas. Porém, no mesmo período, Corisco com seu bando continuava os assaltos, matando gente, esfolando por níquel, por prata e ouro, só para que o seu tesouro mais e mais fosse aumentando. Lampião, no seu descanso, resolveu criar um terno, tirou o 3º grupo, comandado por Moderno, macho de um conceito alto, para cometer assalto até dentro do inferno. Corisco continuava de Lampião separado, embora fossem compadres, cada um para o seu lado, numa disputa sincera. Por isso é que um sempre era pelo outro respeitado. Assim, pouco a pouco foram, seguindo na mesma linha, mas sem que as barracas fossem uma da outra vizinha, sem estar na mesma casa, cada um puxava a brasa para assar sua sardinha. Por isso foi que no dia que aconteceu a chacina de Lampião e seu bando, como que cumprindo a sina, Corisco estava bem perto, em um recanto deserto, mais acima na colina.
5 horas da manhã foi ouvido o tiroteio. Corisco disse: o compadre de chumbo vai ficar cheio, sem meio de salvação. Caiu numa traição, sem entender de onde veio. Por tudo que estou ouvindo, nada poderei fazer, pois contra a metralhadora, fuzil não pode vencer. Embora mal satisfeito, para mim só tem um jeito: fugir para não morrer. Ele, Dadá e seus cabras rapidamente fugiram, com todos os seus haveres, o que havia conduziram, só pensando na vingança, entretidos na matança, os soldados nada viram. Só dias depois souberam dos fatos que se passaram, com o massacre de Angico, com 11 que degolaram, barbaramente sem dó, sem corpos a Maceió, só as cabeças chegaram. Corisco, com a notícia, disse de testa franzida: vingarei essa chacina cruelmente cometida, farei uma desgraceira, nem que seja derradeira coisa que eu faça na vida. Atacou várias cidades no estado de Alagoas, além de queimar as casas, assassinava as pessoas, enfrentando qualquer risco. Nas águas do São Francisco, ele quebrava as canoas. Nas cidades atacadas, acabava com as feiras. Em Capiá, Maravilha, também Poço das Trincheiras. Em Mata Grande pôs fogo, sem atender nenhum rogo, queimou as ruas inteiras. Foi à fazenda dos Patos, por suspeitado vaqueiro, Domingos José Ventura, ser parente do coiteiro, que havia denunciado para que fosse chacinado seu compadre cangaceiro. Depois que invadiu a casa do vaqueiro, degolou ele uma filha e 3 filhos, mas a fúria não passou, mesmo manchando a mobília da mãe daquela família, a cabeça decepou. Disse que a morte das duas, mãe e filha, era vingando Maria bonita que morreu inocente quando amparava a companheira, Enedina cangaceira, mais corajosa do bando. E na vida real, esse fato aqui do Corisco, essa família não tinha nada a ver com a morte do Lampião. Minha avó quer saber o romance da condessa que se disfarça de padre para se vingar dos seus acusadores. Meu amigo Mark99, pega lá um vídeo do canal, qualquer vídeo do nosso canal, faz esse comentário lá, porque aqui um comentário vai ficando em cima do outro e nós não vamos mais ver. Mas coloca lá em qualquer vídeo do canal, depois você faz isso, coloca lá que meu filho procura para você, tá bom, meu querido amado? Abraço aí para sua avó. Disse que a morte das duas, mãe e filha, era vingando Maria bonita que morreu inocente quando amparava a companheira, Enedina a cangaceira, mais corajosa do bando. Logo em seguida obrigou a um vaqueiro levar as 6 cabeças no saco ao João Bezerra entregar, com uma escrita zangada que fizesse uma fritada para o prefeito almoçar. Na cidade de Piranhas, isso tudo sucedeu. Na chegada das cabeças, o povo todo correu, assombrado com o risco que corria em ver Corisco, o que não aconteceu. Porque, sabendo o que fez, Corisco não era tolo para esperar tempo ruim e cair dentro do rolo. Enfrentando o desafio, atravessou logo o rio, na polícia deu um bolo. Já do lado da Bahia, enveredou pelas matas, sempre margeando o rio, atravessando as cascatas, sem parecer que era sonso, foi sair em Paulo Afonso, entre as pessoas pacatas. Na fuga precipitada, Corisco ia acompanhado por Dadá e seus bandidos que o seguiam lado a lado, usando toda a malícia para enfrentar a polícia, se o tempo fosse chegado. Por esse tempo surgiu, pelo sertão nordestino, uma fera da polícia chamada José Rufino, com posto de tenente, desassombrado valente, sem ter medo de assassino. Perseguindo o cangaceiro, comandava uma volante, com mais de 40 homens, era uma tropa importante, de paisanos contratados, que obedeciam fardados ao tenente comandante. Foi com essa fera que, entre carreiras e saltos,
Corisco se viu depois de fazer vários assaltos contra os donos da riqueza e, para sua defesa, buscava os lugares altos. Sempre fazia as paradas por sobre o cume dos montes, onde houvesse muita caça e perto existisse fontes, com sentinelas perdidas, nas subidas e descidas, controlava os horizontes. Porém, enquanto Corisco fazia aquelas paradas, a volante do tenente seguia as suas pegadas com toda a facilidade, para com habilidade preparar-lhe as emboscadas. Numa noite que dormia na furna de um pé de serra, acordou num tiroteio que tremia toda a terra. Corisco disse danou-se, ou São João adiantou-se, ou começou uma guerra. Nisso gritou para os cabras: meninos, agora tomem muito cuidado e disparem para ver quem é mais homem. No fabrico de buracos, vamos comer os macacos, senão os bichos nos comem. Já atirando de perto, os cabras se levantaram, porque nos primeiros tiros os praças se delataram. Pelos gritos, pelas falas, sob o enxame de balas, muitos sem vida tombaram. Os cabras também tiveram o seu quinhão recebido, de chumbo quente no couro, com 3 mortos e 1 ferido. As perdas nas 2 baixas, na quantidade, as perdas nas 2 faixas, na quantidade de baixas, 3 praças para um bandido. Os praças, apavorados com aquela reação, recuaram procurando uma melhor posição, enquanto naquele instante já Corisco ia distante, seguindo outra direção. Corisco, que conhecia daquela mata o segredo, com Dadá e seus capangas, seguiu pisando em lajedo, sem deixar sinal nem rasto. Só quando pisou no pasto, viu que era de manhã cedo. Enquanto o tenente havia perdido 12 soldados, 10 mortos e 2 feridos, que foram sacrificados pelo pouco que sofreram. Depois todos que morreram lá ficaram sepultados. Até mesmo os 3 bandidos mortos naquela emboscada do volante do tenente tiveram a cova fechada. Mesmo no sopé da serra, ficaram comendo terra na derradeira morada. O tenente Zé Rufino ficou mais enfurecido ao constatar que Corisco à noite havia fugido em procura de outros portos, deixando os capangas mortos e conduzindo o ferido. Sim, pois um rastro de sangue o tenente descobriu, como uma prova cabal que um bandido se feriu. Seguiu a trilha bem cedo, até perto do lajedo, por onde o bando fugiu. Rastejando sobre as pedras, sem olhar marca nem lista, só perto do pôr do sol foi encontrada uma pista. No vermelhão vespertino, a volante do Rufino perdia o bando de vista. Porém o tenente agora, pelos soldados perdidos, tornou a perseguição incessante aos foragidos, sem dar descanso nem trégua, metro a metro, légua a légua, até pegar os bandidos. Os soldados da volante 3 dias não descansaram, até que no 4º dia os bandidos alcançaram, já sem panos para as mangas. Pelo lado dos capangas, só 2 casais escaparam. Foram Dadá e Corisco, Rio Branco e sua amante, que fugiram no escuro, sem descansar um instante, sempre correndo abaixados. Assim não foram notados pelos olhos da volante. Corisco ia baleado, Dadá fez um curativo no braço ferido que tinha aspecto negativo, pois estava roxeado, parecendo gangrenado, marcando um fim decisivo. Queimando em febre, Corisco demorava na viagem, enquanto Dadá nas costas levava toda a bagagem. O outro casal na hora os deixou e foi embora, sem olhar camaradagem. Era chegado o momento do salve-se quem puder, pois quem quer mal para os outros recebe o mal que não quer. Em crimes de grande monta, eram ajustes de conta de Corisco e da mulher.
Jogaram fora os fuzis, arma à vista não levavam, para não causar suspeita nos lugares que passavam. Só armas curtas num saco, enroladas num casaco, secretamente guardavam. O casal numa fazenda, pela precisão que tinha, pediu a rancho e lhe deram numa casa de farinha, enquanto a volante dura, lambendo uma rapadura, já perto da casa vinha. Dadá, quando viu a tropa, gritou o Corisco, cuidado, porém o grito foi tarde, estava tudo cercado, Corisco como uma lebre, o corpo queimando em febre, gemendo desacordado. Rapidamente a volante, num ataque de surpresa, metralhou o cangaceiro, que como uma vela acesa, apagou-se numa rede, em um canto da parede, sem um gesto de defesa. Dadá ainda correu, porém um soldado a viu, passou-lhe fogo no pé, que ela embolando caiu. Depressa foi agarrada, com uma corda amarrada, desmaiou, não resistiu. A cabeça de Corisco os policiais cortaram, como já era de praxe, para Salvador levaram, com mais Dadá e a bagagem, fizeram a triste viagem, no caminhão que arranjaram. Dadá perdeu muito sangue, várias vezes desmaiou, durante a longa viagem muitas dores suportou, até que o grupo chegado, o seu pé foi amputado, só por milagre escapou. Quando a volante entregou ao comando no quartel, a cabeça de Corisco fez o ato mais cruel, deixando o corpo distante, cometendo nesse instante o mais horrível papel. Dadá, ficando curada depois de muito lutar, vários anos conseguiu numa só cova juntar a cabeça de Cristino, com o corpo em seu destino, normalmente sepultar. Contudo, necessitamos contar o que descobrimos. Em pesquisas isoladas, muitos fatos discutimos, buscando a parte legal sobre a vida do casal. Muita coisa conseguimos. Soubemos que na bagagem de Dadá tinha um tesouro, muito dinheiro em papel, dentro de um saco de couro que guardava com amor, moedas de alto valor e joias de prata e ouro. Todavia teve um mistério quando Corisco morreu, tudo o que tinha valor logo desapareceu, sem ter tido paradeiro, moeda, joia, dinheiro, nada disso apareceu. Contam que foi o tenente e alguns companheiros mais que conseguiram esconder os valores principais para depois, reunidos, o tesouro dos bandidos partir em partes iguais. Ainda vamos falar, pelo que nos informaram, sobre Corisco e Dadá, dos fatos que se passaram naquela grande amizade, no seio da intimidade, até onde se casaram. O padre José da Rocha, numa igreja em Alagoas, casou Corisco e Dadá, em frente a muitas pessoas, que satisfeitas nos deram, com os dados que puderam, essas informações boas. Dizem que o casal Corisco e Dadá, por sua vez, tiveram diversos filhos, que seriam 5 ou 6, por dentro dos tiroteios, porém por falta de meios, só sobreviveram 3. Uma é Maria do Carmo, outra é Maria Celeste, e o doutor Silvio Bulhões, que recebeu como um teste ser por um padre criado, por isso é que foi formado nas escolas do Nordeste. Foi criado em Maceió, em regime de vigília, zelado pelo vigário, como sendo uma mobília, para completar-lhe o nome, ofertou-lhe o sobrenome, Bulhões, da sua família. Em Salvador, na Bahia, residem os descendentes de mais um injustiçado pelos homens prepotentes do tempo dos coronéis, ambiciosos, cruéis, injustos, incompetentes. Cada um que peça a Deus não cair nos lamaçais das injustiças humanas, nos atos policiais, como nosso leitor viu, quando o Corisco caiu, Lampião e outros mais. Não cremos nas leis humanas, nas sentenças nas muralhas, pois as pessoas que julgam humanamente são falhas, perdidas inconscientes, condenam mais inocentes e libertam mais canalhas. Aqui são opiniões do grande autor Manuel de Almeida Filho. Genial autor, por sinal. Às vezes por interesse, vingança ou mesmo ambição,
também por ignorância ou ainda por paixão, porém nada dá direito ao massacre que foi feito com Corisco e Lampião. Assim foi como Corisco lutou, vingou-se, correu, matou, feriu, assaltou, enfrentou briga, sofreu. Isso fez por ser valente, deu trabalho a muita gente, até que por fim morreu. Literatura de cordel, imagens do sertão, Manuel da Almeida Filho, Corisco, Diabo Louro, vida, vingança e morte de Corisco, Diabo Louro. Sidney Passos de Lima, parabéns, aqui curtindo sua narração em São Luís do Maranhão.